Projetar as coisas é bem difícil. É preciso estudar por anos matérias chatas como física e matemática, só para então você se tornar qualificado para construir as coisas de forma profissional. Mas como nós humanos não somos máquinas, cometemos erros. Prepare-se para conhecer os maiores exemplos de erros de engenheiros e arquitetos. Número 10. Pistas de porta-aviões. Os porta-aviões foram muito significativos durante a Segunda Guerra Mundial, devido à importância do meio aéreo. Como os aviões daquela época tinham intervalos de voo muito mais limitados do que hoje, ser capaz de pousar no meio do oceano era uma enorme vantagem. Mas fazer esse pouso no meio do oceano era muito difícil. A pista em cima dos navios era tão pequena que, para parar a tempo, os aviões precisavam de algo a mais que diminuísse sua velocidade, como uma linha. Muito difícil também para os pilotos, se tratando de pousos perigosos. Imagina dirigir seu carro em direção a um abismo, e a única coisa que impediria você de cair é ter alguns de seus amigos bêbados segurando um fio dental. Nem precisamos dizer que muitos acidentes desastrosos aconteceram devido a esse projeto, principalmente porque os aviões que aguardavam a decolagem ficavam posicionados no final da pista. Mas eis que surgiu uma solução aparentemente simples: colocar a pista em um ângulo de 9 graus, ao invés de uma pista em linha reta. Isso permitia que os aviões pudessem decolar de novo para uma outra tentativa, caso fosse necessário. Número 9. A ponte Tacoma Narrows. Quebrar um espaguete cru ao meio é algo bastante fácil, que não requer muito esforço. No entanto, não dá para quebrar um espaguete cozido assim com tanta facilidade, já que ele pode dobrar em resposta à pressão que você exerce. Se você é capaz de entender esse conceito, está oficialmente um passo à frente dos engenheiros que projetaram a ponte Tacoma Narrows. Ao contrário da maioria das grandes pontes, a ponte Tacoma Narrows foi construída completamente sólida, como um macarrão cru. O Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, pode se mover 1,5 metro de um lado para o outro com o vento. A ponte Tacoma Narrows, sem nenhuma maleabilidade, simplesmente desabou devido a um dia com muito vento. Sem espaços por onde o vento poderia passar, a ponte recebeu toda a força aplicada pelo vento, vindo abaixo facilmente. Número 8. A passarela Hyatt Regency. 1 mais 1 é 2. Certo. Exceto nos casos de passarelas com suportes de hastes de metal que precisam aguentar grandes quantidades de peso. A Hyatt Regency Walkway, em Kansas City, entrou em colapso porque os responsáveis decidiram que seria mais fácil usar 2 hastes de metal, em vez de uma única haste mais longa. Isso porque eles acharam que seria difícil demais mover uma grande haste de metal. Provavelmente era super pesada. O plano original tinha as 2 passarelas com uma única haste passando pelas 2 empilhadas, uma sobre as outras. Infelizmente, eles ficaram com o plano onde 2 hastes eram usadas, uma presa à de cima e a outra conectada de baixo. E todo o peso da estrutura ficava concentrado na primeira haste, com tudo desmoronando e centenas de pessoas morrendo por conta desse erro. Número 7. Janelas quadradas. O Havilland Comet foi a primeira tentativa de se criar um avião comercial. Seu primeiro voo, porém, falhou completamente, com um avião se desintegrando no ar e deixando 56 pessoas mortas. Os engenheiros ficaram perplexos, porque o problema era bizarramente simples. O avião explodiu porque tinha sido construído com janelas quadradas. Na próxima vez que você passar por uma casa antiga, dê uma olhada nas janelas. Provavelmente você vai ver rachaduras nos cantos. Isso acontece porque os vértices dos quadrados criam pontos de concentração de tensão, e quando se trata de um avião se movendo muito rápido e muito acima do chão, é realmente uma tensão concentrada, o suficiente para destruir tudo em um instante. É por isso que os aviões agora têm janelas arredondadas, para que a tensão seja distribuída igualmente em todo o quadro e eles não explodam no ar. Número 6. O Citigroup Center. Caso o Citigroup Center tivesse sido construído como foi planejado inicialmente e o engenheiro Joel Weinstein nunca tivesse inspecionado o projeto, provavelmente a construção teria destruído boa parte de Manhattan. Essa história é uma lição de como devemos sempre revisar tudo o que fazemos. A ideia inicial era perigosa, porque o arquiteto William Le Mesurier queria construir o arranha-céus em um determinado local, mas esse local já estava em uso pela Igreja Luterana de São Pedro. Em vez de procurar outro lugar, ele decidiu que seria melhor simplesmente construir o prédio gigante, bem em cima da pequena igreja. Se você tem a impressão de que construir um arranha-céus em cima de outra construção parece ser coisa de louco, você está certo. Se trata de uma ideia tão louca que, se Weinstein não tivesse recomendado soldar as coisas em vez de apenas parafusá-las, a Cruz Vermelha estimou que o número de mortos resultante do colapso
seria de aproximadamente 200 mil pessoas, e que 156 quarteirões seriam danificados. Parafusar as coisas nunca substitui a soldagem. Para entender a diferença, imagine você cortando seu dedo fora e o médico colocando ele de volta com uma cirurgia. Isso seria tipo a soldagem. Se ele simplesmente grudasse o dedo de volta com durex, seria mais como parafusar. Número 5. A cidade de Santos. A cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo, é famosa por Pelé e também por conta de sua péssima engenharia. Cerca de 100 prédios da cidade estão tortos atualmente, parecendo verdadeiras réplicas da Torre de Pisa na Itália. Esses prédios foram construídos antes que o governo brasileiro implementasse leis específicas para a profundidade das fundações. Os prédios foram construídos em fundações com apenas 4,5 metros de profundidade, cerca de 1/3 do ideal. Eles também foram todos construídos em terreno arenoso e instável. Curiosamente, as pessoas ainda moram nesses prédios. Apenas um deles foi corrigido e o processo custou R$1,5 milhão de reais. Basicamente, se as pessoas estão tranquilas com o fato de morarem em prédios tortos, não tem para que desembolsar uma fortuna para endireitar eles. Se você estiver interessado em comprar uma dessas estruturas tortas, dá para comprar um apartamento ali por uns R$100 mil. Para mostrar que os países de primeiro mundo não estão imunes a esse tipo de erro, o Aeroporto Internacional de Kansai, no Japão, foi construído sobre areia e afundava a uma velocidade de 50 centímetros por ano, em 1994. Número 4. Estádio Tropicana, sede do time de beisebol Tampa Bay Devil Rays. Esse estádio parece mais um estádio do Mario Superstar Baseball do que da Liga Oficial de Beisebol dos Estados Unidos. O teto do estádio, que faz um ótimo trabalho de bloquear a chuva, também faz um ótimo trabalho na hora de bloquear os home runs. Existem 4 grandes passarelas penduradas no teto, que já impediram inúmeras bolas rebatidas em deixar o campo. Isso sem falar nas luzes do campo, que quebram quando são atingidas pelas bolas e proporcionam uma bela e perigosa chuva de vidro quente. Basicamente, o estádio sempre foi criticado, e todos dizem que é ridículo que um estádio de beisebol tenha sido construído dessa forma. Número 3. Walt Disney Concert Hall. Se tem uma coisa que não podemos falar sobre o Walt Disney Concert Hall, é que se trata de uma construção sem graça. Seu design incrível, porém, também gera problemas bizarros. A curvatura das paredes, combinada com um material altamente reflexivo, cria raios de calor perigosíssimos. O prédio ofusca a visão dos motoristas e aquece as calçadas a mais de 60 graus Celsius, agindo como uma lupa ao sol. O erro foi corrigido deixando as paredes foscas, reduzindo o brilho, de forma que o local não queimasse nenhum pedestre vivo. O Hotel Vdara, em Las Vegas, sofreu o mesmo problema, derretendo plástico de locais próximos e queimando seus hóspedes com seus próprios raios de calor. Número 2. Lotus Riverside. O complexo de edifícios Lotus Riverside, em Xangai, seria um condomínio de 11 edifícios, e a maioria dos apartamentos já tinha sido vendida antes mesmo que a construção fosse concluída. As coisas continuaram indo bem para o projeto até que um dia um dos edifícios desabou de lado. Imagina o estrago que isso não causou. O prédio em si estava bem construído, mas os operários empilharam terra escavada para construir a garagem subterrânea em um aterro sanitário ao lado de um rio próximo, simplesmente ignorando os avisos sobre o fato de que danificar um rio ao lado de seu projeto de construção era uma péssima ideia. Depois de uma forte chuva, o rio inundou e as fundações do edifício cederam, com ele desabando. Número 1. O submarino Isaac Peral. O segredo dos submarinos é que, ao contrário dos barcos, eles viajam por baixo, e não por cima da água. E ao contrário das rochas, eles não afundam direto para o fundo do mar. Navantia, a empresa que construía navios para a Marinha Espanhola, deve ter esquecido desse princípio quando construiu o submarino Isaac Peral, e percebeu que o veículo tinha 75 toneladas a mais do que deveria ter. Seria realmente muito efetivo na hora de submergir, mas seria péssimo na hora de voltar à superfície. O mecanismo no submarino simplesmente não seria forte o suficiente para puxá-lo de volta para cima. Seria como colocar um motor de bicicleta em um caminhão. O submarino teve que ser totalmente redesenhado, atrasando o projeto por anos e custando milhões de dólares ao governo espanhol. A empresa admitiu o erro simplesmente afirmando que foram encontrados desvios relacionados ao peso, tipo a mesma desculpa que os fãs do McDonald's usam na hora de subir na balança. É isso. Ainda que pareça que as construções nas quais confiamos diariamente sejam infalíveis, isso nem sempre é verdade. Qual erro você acha que poderia ter sido evitado com mais facilidade? Conta pra gente nos comentários abaixo. Como sempre, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e até a próxima!